Nós vamos começar aqui uma demonstração aqui da aplicação da terapia híbrida na rotina clínica. Então, como utilizar essa tecnologia ao nosso favor e gerar resultados que vão desde a primeira sessão. Vou mostrar aqui algumas possibilidades de como utilizar o equipamento para uma estratégia que eu falo que é uma estratégia de encantamento. O que é essa estratégia de encantamento? É uma estratégia onde nós utilizamos a radiofrequência com o LipoLED já para gerar um efeito lift na primeira sessão no meu paciente. Isso acaba favorecendo todo o meu processo ali, até mesmo para o paciente ele continuar em um tratamento. Então, quando nós falamos aqui da terapia híbrida, nós estamos falando de um equipamento que ele combina ultrassom de baixa frequência, radiofrequência e o LipoLED de forma simultânea. Então, ou seja, eu tenho um equipamento que tem 3 tecnologias trabalhando de forma simultânea, eu consigo economizar o meu tempo, eu consigo melhorar, inclusive, os meus resultados aqui, porque quando eu utilizo isso dentro da minha clínica, eu tenho um protocolo, que inclusive nós temos o curso que é o LipoParm, que junta a radiofrequência e o ultrassom de baixa. E antes eu fazia isso de uma forma separada. E quando eu consegui unir isso com o híbridos, potencializou ainda mais os resultados e eu diminui o meu tempo. Outro objetivo, outra possibilidade também com o híbridos é de utilizar justamente a aplicação de hidrolipo. Tá? Você pode fazer a aplicação de hidrolipo antes de realizar o ultrassom de baixa junto com a radiofrequência. Era uma outra dúvida que muitos profissionais têm, se pode combinar a hidrolipo junto com a radiofrequência. E aqui na terapia híbrida, você consegue fazer isso de forma simultânea, com a radiofrequência, o ultrassom de baixa e ainda o LipoLED. Bom, aqui eu trouxe um caso clínico aqui de uma paciente que tinha uma gordura compacta, uma paciente que tinha alteração no sono também e que tinha um comprometimento muscular, ou seja, ela tinha uma diástase. Essa paciente aqui, quando nós falamos em alteração do sono, é muito importante a gente pensar, porque eu sempre falo que existe um passo para você chegar no resultado. E quando você pensa nesse passo, o primeiro ponto desse passo é uma avaliação mais estratégia. Então, se eu penso em avaliação e estratégia, eu começo aqui a traçar o que eu vou fazer nessa minha paciente. Quando eu penso que essa paciente tem uma alteração de sono, a gente sabe que pode ter algumas alterações a nível hormonal, como leptina e grelina, que são 2 hormônios que influenciam nessa questão de saciedade. Tá? Então aqui nós entramos com alguns nutracêuticos específicos, por quê? Porque essa paciente, ela tinha uma alteração que proporcionava, que fazia com que ela tinha uma compulsão alimentar. E esse aqui foi o resultado dessa paciente, após aí em torno de, foram 6 visitas utilizando o híbridos, e em 2 visitas dela, nós utilizamos também a hidrolipo aplicada junto com o híbridos. Tá? Nesse caso aqui, o que nós fizemos? Nós colocamos uma quantidade de soro menor, tá? Foi em torno de 1 ml em cada ponto, fizemos quadrantes de 2, 3 dedos, aplicamos aqui a hidrolipo e viemos com a terapia híbrida. Só que o interessante é não utilizar hidrolipo em todas as visitas, em todas as sessões do seu paciente, nem sempre vai ser bem-vindo. Então, quando eu tenho a terapia híbrida, ela me dá essa possibilidade, por quê? De pensar em alternativas que eu vou fazer com o meu paciente. Como aqui eu tenho ultrassom de baixa frequência, e quando eu falo em ultrassom de baixa frequência, eu estou falando de um equipamento que ele vai gerar no tecido adiposo um estímulo de apoptose, diferente de um ultrassom, por exemplo, de alta frequência. O ultrassom de alta frequência, que são os ultrassons de 1 e 3 MHz, eles vão proporcionar mais no tecido adiposo um efeito de lipólise, mesmo com doses mais altas. Então aqui a gente tem um estímulo de apoptose e a gente tem o estímulo da radiofrequência junto, trabalhando também uma possível apoptose. Por isso a nossa programação ela vai ser diferente quando o meu objetivo da radiofrequência é trabalhar a gordura. Então é uma das possibilidades que nós podemos ter aqui com a terapia híbrida. Inclusive o que a Débora está fazendo aqui agora, se vocês observarem, ela está trabalhando aqui na região de linha das costelas. Eu gosto muito de fazer isso daqui
essa forma de tratamento quando eu estou trabalhando no meu paciente estratégia de primeira sessão. Essa estratégia de primeira sessão ela é fantástica para você encantar o paciente. Na nossa prática clínica, quem trabalha com corporal, eu acho que vocês sabem muito bem disso, que é uma dificuldade de você fazer o paciente continuar um tratamento. Às vezes ele aderir ao tratamento, ele seguir o que você fala. E quando você encanta o paciente e você, antes dessa sessão de encantamento, deixa eu explicar um pouquinho mais sobre ela, o que eu faço. Eu sento com a paciente, coloco ela de frente ao espelho, né? Essa primeira sessão ela já passou o cartão, ela já pagou, tá? Ela está iniciando o tratamento dela, então eu coloco ela de frente ao espelho ali e falo para ela, olha, nós precisamos trabalhar isso daqui. Você está um pouco acima do peso por conta disso. Você tem aqui essa flacidez, eu preciso da sua ajuda. Ela fica um pouquinho depressiva. Mas eu deito ela na maca, eu começo algumas estratégias na minha paciente, não faço hidrolipo nesse dia, não faço nada que vai gerar edema nessa paciente. Então eu entro com uma estratégia aonde finalizou a sessão, ela já vai ver um resultado. Aí quando eu termino e mostro para ela as medidas, mostro para ela a aparência que ficou o abdômen, ela fala, nossa, aí eu falo, tá vendo? Dá certo. Tem como você ter resultado. Então essas estratégias, elas são importantes. E a terapia híbrida, ela me ajudou muito nesse sentido na minha prática, porque enquanto eu fazia isso de forma separada, eu tinha que fazer um equipamento, tinha que fazer outro equipamento, a terapia híbrida, ela me ajudou a economizar isso no tempo e potencializar ainda mais os resultados. Então esse daqui foi um dos casos. Aqui nós temos uma outra paciente, onde nós mudamos aqui a forma de trabalhar. Abdômen inferior nós trabalhamos de uma forma e abdômen superior nós trabalhamos de uma outra forma também nessa paciente. Por quê? Ela é uma paciente que tinha algumas dificuldades em questão de perda de gordura, porque ela tinha algumas alterações hormonais devido à síndrome do ovário policístico, tá? Ela tinha resistência à insulina. Se eu tenho uma paciente que tem uma resistência à insulina, eu vou ter uma dificuldade maior nos meus tratamentos, porque eu sempre vou ter essa insulina mais elevada. Se essa insulina ela está elevada, insulina elevada é um hormônio que vai gerar o quê? Uma inibição de lipólise. Então eu estimulo mais lipogênese, ou seja, a síntese de gordura, e diminuo mais esse processo de lipólise. Então uma das estratégias nossas aqui foi, essa paciente fez um acompanhamento com endócrino, mas além disso, nós entramos aqui na parte de abdômen inferior com a hidrolipo e na parte de abdômen superior nós utilizamos muito essa estratégia de primeira sessão, tá? Então na parte superior do abdômen a gente entrou com uma programação da radiofrequência aqui, com uma frequência mais alta para trabalhar o que para trabalhar mais flacidez tissular, porque eu precisava gerar pontos aqui de tensão nessa pele para que eu gerasse esse estiramento e ela conseguisse observar esses resultados de uma forma melhor. E esse foi o resultado da nossa paciente, depois aí de em torno de 5, 6 sessões. Sempre os meus protocolos, eles são em média de 6 sessões, no máximo 8 sessões com as minhas pacientes. E quando eu comecei a utilizar a terapia híbrida, eu percebi que o que eu gastava antes, 8 visitas, 9 visitas, eu comecei aí a diminuir essa quantidade de visitas das minhas pacientes. Isso é interessante, gente, por quê? Porque o paciente hoje, ele busca rapidez nos resultados, tá? O paciente, ele busca resultado. Então, o que eu fiz? Agreguei valor à minha sessão, então aumentei o valor das minhas sessões, porque eu diminuí o tempo de tratamento, entreguei mais resultados, diminuí o tempo da minha sessão, e tempo é dinheiro, tá? Então, que antes eu gastava 1h30 de sessão, hoje eu gasto, dentro do meu protocolo, em torno de 1 hora ou até menos do que 1 hora com a minha paciente. Então eu consegui otimizar, atender mais pacientes dentro da clínica, somando aí essas tecnologias, né? Então eu falo que a terapia híbrida é fantástica. E aqui a gente está trabalhando um dos lados somente, né? Mas depois a gente vai começar a trabalhar a outra região aqui também. E utilizando, aqui nós estamos utilizando ultrassom de baixa frequência, utilizando a radiofrequência e utilizando o LipoLED de forma simultânea.
Então, um dos pontos que eu sempre falo é que a inovação e a estratégia, ela te leva para um caminho aí distante da medianidade, né? Então, o que você tem feito para ser diferente na onde você atende? O que você tem feito para mostrar que você entrega resultado e você se tornar uma autoridade no assunto e as pessoas te procurarem por conta disso, tá? Quando eu faço muito tempo em uma região, logo depois dessa sessão, a gente consegue aquele efeito de afundamento aqui na região, tá? Então é nítido isso, a hora que o paciente ele finaliza a sessão e a gente mostra para ele o resultado. Aqui na nossa paciente em específico, é uma paciente que ela apresenta uma gordura um pouco mais compacta na região de abdômen inferior, tá? Então aqui a gente poderia utilizar mesmo com a terapia híbrida em algumas visitas, até mesmo a hidrolipo aqui nesse caso, aplicando bem nessa região, né, de abdômen inferior. Eu gosto muito de trabalhar também com uma visão que eu chamo de uma visão de harmonização corporal. O que é essa visão de harmonização corporal? Você trabalhar regiões específicas no seu paciente, que são regiões que ele vai perceber melhor o resultado. Exemplo, vamos imaginar uma paciente que tem gordura na região acima do umbigo, mas a região que mais concentra gordura nela é na região de abdômen inferior. Se eu trato nessa paciente abdômen inferior e abdômen superior juntos, em um mesmo protocolo, ela vai diminuir aqui e ela vai diminuir aqui. Mas aqui sempre vai continuar o quê? Mais projetado. Então, o que eu faço? Eu inicio o meu protocolo nessa paciente, trabalhando somente e concentrando técnicas que geram mais lesão adipositária nessa região de abdômen inferior, para que eu tente igualar com essa região superior. E com isso, com poucas sessões, ela já consegue também observar um resultado. Tá? Então são estratégias interessantes que você pode utilizar no seu dia a dia. Uma outra estratégia muito interessante também que nós utilizamos é justamente na minha ficha de avaliação, eu sempre pergunto qual que é a rotina alimentar da minha paciente. Por quê? O que isso influencia? Eu fico sabendo quais são os horários aonde ela tem, que se concentra ali a maior alimentação dela, vamos falar assim, né? Onde ela come mais, onde a danada come mais. Por quê? Porque eu vou marcar a minha sessão de encantamento, minha primeira sessão, em um período aonde ela chega para mim com uma distância maior entre uma refeição e outra. Porque o que acontece? Quando eu acabo de alimentar, principalmente se eu ingerir demais carboidrato, minha glicose ela vai aumentar. Glicose faz com que eu sinalize ali e o pâncreas vai liberar insulina. Insulina inibe lipólise. Por mais que o efeito do ultrassom de baixa é um efeito de apoptose, na estratégia de primeira sessão, nós programamos o equipamento para que ele gere mais lipólise, para me ter um resultado um pouco mais imediato, por conta daquela estratégia que eu quis com a minha paciente. E se minha paciente chega em um momento que ela acabou de alimentar, que a insulina está mais alta, eu vou ter uma dificuldade maior para me conseguir meu resultado nela. Porque eu vou estar em um momento que não vai estar favorável para um processo de lipólise, mas sim de lipogênese. Então eu deixo ela em um momento aonde fica mais favorável, que é um momento que ela passa por um jejum. Inclusive eu até peço para ela isso, um jejum de 2 horas, porque essa insulina diminui e eu aumento o glucagon, que é um hormônio que já está envolvido mais com processos de lipólise. Então são estratégias importantes que você deve pensar para gerar resultado. Então eu sempre falo assim, que o resultado não é só pelo equipamento, mas o resultado é pela estratégia que você tem com o recurso que você tem disponível, né? Então isso é muito importante. Então quando eu tive a oportunidade de ter o Híbrios e começar a utilizar ele dentro dos meus protocolos, foi fantástico assim os resultados que a gente teve por essa sinergia. O Híbrios ele combina ultrassom de baixa frequência, ele combina radiofrequência e ele combina LipoLED de forma simultânea. Tá? Tem como você trabalhar isso de forma separada também. Então tem como você programar ele e trabalhar só o ultrassom de baixa, ou só a radiofrequência, ou só o LED. Então te dá possibilidades, por exemplo, de trabalhar uma celulite com condição inflamatória, porque você utiliza mais o LED. Tem como você trabalhar uma celulite
com uma característica fibrótica, porque você pode utilizar a radiofrequência em temperaturas específicas, mais baixas, junto com esse LED. Então tem como você trabalhar somente a flacidez tissular, utilizando aqui a radiofrequência e o LED. Então ele vai te dar várias possibilidades de tratamento em uma única plataforma, trabalhando de forma sinérgica ou de forma separada. E é isso, me sigam lá nas redes sociais, Prof. Ricardo Ávila. Bom, então quando a gente pensa em estratégia, o que seria essa estratégia? É um caminho para você chegar no protocolo. Então, como dono de clínica, o que eu sempre imagino? O paciente ele chega até a mim, eu monto um pacote para ele em cima do que ele precisa. Então essa é a estratégia, você entender o seu paciente, montar um pacote em cima do que ele precisa. Mas é como você falou, as pessoas hoje elas querem rapidez. E quando você tem uma terapia híbrida, e eu penso na estratégia correta, utilizando essa terapia híbrida, eu consigo gerar resultados em menos tempo, ou seja, resultados mais rápido, meu paciente ele consegue observar mais isso. E isso é importante porque a pessoa, quando ela sai satisfeita, quando ela tem resultados, ela espalha para outras pessoas, ela sai falando bem, você vai se tornando autoridade, uma coisa que eu sempre falo, as pessoas vão te procurando porque você tem resultados, porque você entrega resultados em pouco tempo, e isso influencia diretamente no seu faturamento, porque tempo é dinheiro.